Bem, se você tem 18 anos, é provável que durante a sua vida você tomou alguma bebida alcoólica. Então, que tal uma taça de vinho? Ah, provavelmente você já deve ter degustado dessa maravilha. Entretanto, você já se perguntou o que é que se encontra na composição do vinho? Geralmente só observamos o teor alcoólico que está no rótulo das nossas garrafas. Porém, já se perguntou o total de acidez que é dentro de um vinho? Bom, é possível que questões como essa devem ter passado despercebido no seu cotidiano, inclusive no meu. Porém, há questões que eu me pergunto: será que isso influencia no gosto? Será que isso influencia na qualidade do vinho? Ué, quem é você? Eu, eu sou o professor Luiz Carlos do sexto período e vou ensinar você como fazer isso em uma prática em laboratório. Então, pega sua taça de vinho, preste bem atenção e vem comigo. Pois bem, a qualidade de vinho vai dar-se pela sua composição, tanto como ácidos orgânicos, como açúcares e processos aromáticos. Necessariamente, a acidez está bem diretamente relacionada ao sabor final, visto que o vinho ele é uma bebida alcoólica que vem da fermentação do suco da uva. O produto final será determinado então por diversos fatores e um deles com certeza é a acidez. Alguns parâmetros são colocados para que exista um sabor de preferência para quem consome bom e também que não seja prejudicial para nós que consumimos, seres humanos. Nossa, eu não sabia disso. Mas como é que isso faz em laboratório? Tem algum jeito de fazer isso? Bem, existem sim várias formas de realizar isso, inclusive pela titulometria e pela gravimetria. Porém, eu posso te apresentar da forma da titulação de ácido e base, que será um custo-benefício melhor e mais barato, por isso vamos usar ela. Desta forma, para determinar o teor total de ácido, devemos seguir alguns padrões, algumas regras de laboratório para conseguir o resultado final. E lembrando também que o vinho que vamos utilizar, a predominância do ácido tartárico. Desta forma, a partir dele, podemos então determinar o teor total de ácido em um vinho. Então, vem comigo que eu vou te mostrar agora. Bom, agora partindo para o nosso experimento, eu vou fazer uma titulação de ácido e base. Vou colocar na bureta, transferir na verdade para a bureta, o meu hidróxido de sódio, que eu conheço a concentração, ele será meu titulante, ele está a 0,1 molar. Repare que estou da altura da bureta onde está o menisco, de 25 ml, feito a aferição, vejo se está correto, deixo da altura correta do menisco, sempre reparando se não há erro de paralaxe, sempre da altura correta do menisco. Desta forma, é necessário lembrar que para trabalhar em laboratório ou fazer alguma prática, é necessário os equipamentos de segurança. Os equipamentos de segurança dar-se pela luva, a máscara e o óculos e o jaleco. Neste momento estou a pipetar meu titulado, que no caso é o vinho. O vinho que eu vou titular será utilizado 20 ml. Essa pipeta que eu estou usando é de 10 ml, então vou ter que fazer duas vezes, repetir o processo, por conta que não existia no laboratório a pipeta de 20 ml, mas isso não vai alterar a minha concentração e nem o volume. Eu posso pipetar normalmente, só repetir o processo duas vezes. Veja que estou sempre de olho no menisco, olhando se está na altura correta dos meus olhos. Reparo bem se tem algum erro de paralaxe. Feito isso, eu vou transferir para o Erlenmeyer de 250 ml. Eu estou transferindo 10 ml, como eu falei. É um processo lento. A perda de sucção demora um pouco para transferir o meu titulado, a minha concentração. Estou utilizando um vinho branco, porque o vinho tinto ele não é prático em relação ao vinho branco, por conta que na titulação de ácido e base é necessário observar o ponto de viragem, que é a reação por completa. O vinho tinto ele não é prático por conta que não dá para ver o ponto de viragem. Agora estou repetindo, como eu falei, pegando mais 10 ml do meu vinho para colocar no Erlenmeyer. Observa-se também que eu estou usando 3 Erlenmeyer de 250 ml, por conta que vou fazer uma triplicata
para que eu possa chegar num valor próximo do real. Vou ter, conseguir a média. Quando eu fazer a média, será um valor que eu posso utilizar para encontrar o valor mais próximo possível. Sempre na altura do menisco, sempre reparando se está da altura do meu olho. Veja que, apesar de não estar totalmente na minha altura, no final de toda a aferição, eu levanto a pipeta para colocar na altura dos meus olhos, aí sim prosseguir o experimento. Como eu tinha dito anteriormente, veja que estou na altura do meu olho para poder não ocorrer o erro de paralaxe. Faço a transferência. A transferência é um pouco demorado, como eu já tinha falado. Demora um pouco por conta da perda de sucção. Ela tem um tempinho. Feita a transferência, vou agora utilizar uma proveta uma proveta de 100 ml para poder fazer a diluição do vinho. Nesse momento eu já tinha chegando no próximo valor, apenas gotejar. Sempre na altura do menisco, veja que eu tive que me abaixar para poder ver se está na altura do menisco. Tomar bastante cuidado, porque se você por acaso passar da altura do menisco, isso pode alterar os valores que você vai utilizar nos seus cálculos e prejudicar seu experimento e sua titulação. Eu estou utilizando uma proveta de 100 ml com água destilada. Coloquei próximo do meu olho para poder conferir o valor. Agora vou fazer a transferência da proveta de 100 ml, uma transferência quantitativa para o Erlenmeyer de 250 ml. Feita a transferência dos 100 ml, vou fazer nas 3. Feita a transferência para os 3 Erlenmeyers que tem a nossa substância, farei o gotejamento de 5 gotas do fenolftaleína. Ele será nosso indicador de as bases. Quando começar a fazer a titulação com a proveta de 25 ml que está com a solução de hidróxido de sódio a 0,1 molar, veja que a cor do que está no Erlenmeyer, que possui a substância que no nosso caso é nosso vinho, ele é uma cor amarelada. Quando ocorrer a reação de neutralização por completa, ela apresentará uma cor rosa. Apesar da sua cor amarela, mesmo que esteja diluído em água, é possível notar a diferença da sua coloração. Vai passar de uma cor amarela para uma cor rosa. Fazendo isso nos 3, 5 gotas nos 3 Erlenmeyers. É necessário fazer a homogeneização depois. A homogeneização consiste em você pegar o Erlenmeyer, balançar vagarosamente, com cuidado, para que a fenolftaleína ele se homogeneize com o nosso vinho. Partindo agora para a titulação, farei um gotejamento do hidróxido de sódio lentamente. É preciso tomar bastante cuidado, porque quando ocorrer a neutralização, a reação por completa, vai haver a alteração da cor. E é necessário que você fique observando para que não acabe gotejando mais que o necessário. É preciso sempre prestar atenção no gotejamento, porque caso você passe do ponto de viragem mais do que o necessário, será consumido na nossa bureta um valor a mais. Isso pode prejudicar na hora dos seus cálculos a conclusão, porque vai alterar no resultado final. Coloquei aqui já no ponto de viragem, veja que já pegou uma cor mais rosa, na verdade rosa, comparado ao outro que ainda não foi titulado, que ele tem uma cor amarela em relação ao que foi titulado, que ele apresenta uma cor rosa, mais escuro, na verdade, né? Essa cor representa que ocorre a reação por completo. Se caso não tenha acontecido a reação por completo, ele voltaria para a sua cor original, que seria o amarelado.
Neste momento eu vou mostrar quando ocorre o ponto de viragem, quando muda de cor, por conta que quando está próximo a cor ela começa a persistir. Você vai ter que anotar o valor consumido de hidróxido de sódio durante a bureta para fazer seus cálculos. Agora ocorre a mudança. Bom, vamos agora analisar o teu total de acidez no vinho que fizemos a prática de titulação. Desta forma, vamos partir primeiro para a reação. A reação que temos é do ácido mais uma base. No caso, o ácido tartárico, o principal ácido encontrado no vinho, mais a base forte que foi utilizada na titulação. Desta forma, fazemos a reação de neutralização, que será do ácido tartárico mais a base, formando então um sal. Esse sal ele tem o nome de tartárico de sódio. Observar, também vai ter o produto também vai ter a água. Observar o ácido tartárico, vamos ter que ele tem dois agrupamentos orgânicos e vai ter uma disfunção de ácido para álcool. Ele vai reagir com o hidróxido de sódio e formar esse sal, como foi dito. Porém, entretanto, é possível notar que existem duas hidroxilas do ácido tartárico para apenas uma hidroxila do hidróxido de sódio, nossa base. Então, a reação, para poder ocorrer, tem que estar estequiometricamente correta. Então, vamos ter então que ter 2 mols de hidróxido de sódio para reagir com 1 mol do ácido tartárico. Assim, poder ocorrer a neutralização. Vamos então partir para o princípio da titulação, que será a neutralização. Lembrando que para isso, o número de mols de H+, tem que ser equivalente ao número de mols de OH-, ou seja, o número de H+ será igual ao número de OH-. Desta forma, vamos partir agora para os cálculos. Vamos ter o volume gasto na bureta do hidróxido de sódio. Eu fiz em triplicata, então vai ter que ter a média vai ser 16,1 ml. Lembrando que para ocorrer os cálculos, é necessário estar em litro esse valor. Então, é dividido por 1.000, aí temos 0,0161 litros de hidróxido de sódio gastos durante a titulação. Agora vamos partir para uma forma simplificada para obter a concentração do ácido tartárico. Desta forma, temos a concentração do ácido, vai ser igual à concentração da base, vezes o volume gasto na bureta, dividido por 2, vezes o volume do vinho que foi utilizado, que no caso foi de 20 ml. Entretanto, também tem que estar em litro. Observe-se, toma-se nota, né? A concentração dá-se então por 0,1 mol por litro da concentração de hidróxido de sódio, vezes o valor gasto de hidróxido de sódio, 0,0161 litros, dividido por 2, vezes o volume do vinho, que no caso vai estar em litro, tem que estar em 0,02 litros. Lembrando que esse 2 é por causa da nossa relação da reação, que será de 1 para 2 ou de 2 para 1. Desta forma, o valor obtido será de 0,04025 mol por litro, ou aproximadamente 0,4. A determinação de acidez total do vinho, o teor, em porcentagem, será dada então pela concentração do ácido obtido, que fizemos cálculo agora, vezes a massa molar do ácido tartárico, vezes a concentração da base. Ao substituir valor, temos então o valor encontrado da concentração do ácido, que será de 0,0425 mol por litro, ou 0,04, aproximadamente 0,04 da concentração do ácido, vezes a massa molar do ácido tartárico, que é de 150,08 gramas por mol, vezes a concentração que utilizamos na prática, que foi de 0,1 mol por litro. Substituindo valores em percentual, temos 0,60, que é aproximadamente 0,6%. Esse valor está dentro das normas, que é entre 0,6 a 0,8, ou seja, está no padrão que é utilizado o teor de acidez que é colocado em vinhos.